Boa noite a todos, então. Que a paz de Jesus esteja presente nos nossos corações. Quem é a primeira vez aqui na casa, de quinta-feira, sejam bem-vindos. A gente vai iniciar aqui a nossa prece de abertura. Agradecendo primeiramente a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais da nossa casa, que estejam presentes na noite de hoje, abençoando e iluminando a cada um dos irmãos que aqui se encontram, iluminando também os nossos irmãos desencarnados que estejam aqui presentes também, em busca de auxílio, de socorro espiritual. Também pedindo à equipe espiritual da casa que envolva com muito amor e muita luz o nosso palestrante de hoje, que gentilmente atendeu o nosso convite, está aqui para passar um pouquinho do seu conhecimento para nós. Que esses conhecimentos sejam de muita utilidade para o nosso dia a dia, possamos aproveitar tudo aquilo que for falado aqui hoje, que de alguma forma a gente consiga também colocar em prática no nosso dia a dia. Que assim seja, Senhor, graças a Deus e graças a Jesus. Hoje a gente está recebendo aqui nosso companheiro Edilson Ascencio, ele que trabalha lá no Centro Espírita Leonor, está retribuindo uma visita que eu fiz lá recentemente na casa, estava devendo, então ele gentilmente atendeu o nosso convite. Primeira vez na casa, nunca tinha feito nem palestras online, não fez. Então a primeira vez dele realmente aqui no Jeff. Edilson, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom, boa noite, pessoal. Quero inicialmente agradecer o convite do Wilson, primeira vez que eu estou aqui, né? Como ele disse, estava devendo essa visita, que ele já outras vezes esteve conosco lá. Vamos nesta noite, meus amigos, em alguns minutos, falar rapidamente sobre uma obra importante do Chico Xavier, uma obra que eu considero uma obra muito interessante, principalmente para nós que nos denominamos espíritas, né? Que é a história do nosso querido Frederico Frigner, conhecido como Irmão Jacó. Esse camarada, ele nasceu no final do século XIX, na República Tcheca, numa família judia. Ele era judeu. Quando criança, ele muda-se para os Estados Unidos, né? E posteriormente ele acaba vindo no Brasil. Aqui no Brasil, ele faz fortuna. Ele tinha uma rede de lojas chamada Casa Edson, no Rio de Janeiro. Também foi proprietário da Enel Dion, uma gravadora, a primeira gravadora no Brasil, né? Mas, num determinado momento da vida, um infortúnio acontece. Ele perde uma filha, a Raquel, uma filha jovem, né? E aí então ele fica se perguntando qual era o sentido da vida. O porquê de um pai ter que enterrar um filho, quando naturalmente seria o contrário. Qual era a explicação? Ele estava tentando entender um pouco. Mergulhado na dor, ele procura então uma casa espírita lá no Pará, onde tinham, naquela época, trabalhos de materialização. Isso eram trabalhos em que o espírito desencarnado se materializava na presença de um público, de pessoas. Que o médium vidente, ele consegue ver, o médium audiente ouve, o psicográfico escreve. Mas os processos de materialização, as pessoas que estavam envolvidas conseguiam ver. E aí então ele se convenceu de que havia algo diferente, que a morte não era o fim, que havia uma continuidade, era a filha dele desencarnada que estava lá, comunicando com ele. Então ele percebe que, apesar de ele não compreender, havia algo que não poderia ser ignorado. E aí ele se transforma em espírita, se converte ao espiritismo, foi um trabalhador assíduo da doutrina espírita, dentro da casa dele, na casa em que ele frequentava, foi vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, não é? Ou seja, era um camarada que tinha o conhecimento doutrinário que nós estamos tentando aprender. O que é a doutrina espírita, meus amigos? A doutrina espírita é uma trilogia. É uma doutrina, é uma ciência e é uma religião. É uma doutrina que nos orienta, que nos dá princípios, que nos explica da onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos.
É uma doutrina que lá no Livro dos Espíritos, a primeira obra de Allan Kardec, esclarece em perguntas e respostas o que eu estou fazendo aqui, de onde eu vim. É um livro doutrinário, filosófico. Filosofia é amor à sabedoria, amor ao conhecimento. Então está lá. Não é? Existe também um aspecto científico da doutrina, tratando da mediunidade, da relação entre encarnado e desencarnado, né? Tratando desse universo que nós muitas vezes não vemos, mas que existe, que possibilita inclusive curas. Não é? Nós vimos aí, quem assistiu o filme do Arigó, agora recentemente, viu? O poder que tinha o Dr. Fritz através do Arigó em curar, porque a doença, meus amigos, ela se estabelece primeiro no corpo perispiritual, ou seja, no corpo não físico, para depois se estabelecer no corpo físico. Da maneira que o sujeito fica desarmonizado, ele traz a doença para ele. Não é? Aí da importância do nosso equilíbrio. Então tem um aspecto científico. E tem um aspecto religioso. Um aspecto religioso vinculado ao Evangelho de Jesus. Em especial, o Novo Testamento. A doutrina espírita nada mais é, meus amigos, que o Evangelho de Jesus redivivo, de 2000 anos para cá. Não é? Então tem esse aspecto que é importante, principalmente para quem está chegando na doutrina, compreender. Eu, quando eu cheguei, eu não entendia também. Não entendia. Quando eu cheguei a primeira vez na casa espírita, vi o sujeito fazendo o Pai Nosso, falei, mas será que está acontecendo? Não sabia. Achava que uma casa espírita, o sujeito ia lá, ia ver espírito, coisa e tal. Não. Existe um aspecto religioso no sentido da moral do Cristo. Não é? Então é importante que a gente saiba. E ele tinha esse conhecimento. E aí, então, já ao final da vida, com 81 anos, sabia que ia desencarnar, né? E ele então pensa que chegando do lado de lá, comprovando que a vida não acaba aqui, ele queria escrever. E aí, se não fosse espírita, né? Muitas vezes, mas se alguém já voltou e contou a história, ele contou. O livro chama-se Voltei, né? Ele foi para o lado de lá para poder contar essa história. E aí, meus amigos, a história é muito interessante porque ele narra nesta obra, ele narra nessa obra o processo de desencarnação dele. Ele começa a contar a história 30 horas antes de morrer. 30 horas antes de desencarnar. Ele sabia que ele ia desencarnar. Ele já estava com 81 anos de idade, acamado, e nós precisamos compreender que a velhice, de uma certa forma, é uma fase de adaptação do espírito para a chegada ao mundo espiritual. É o momento em que o espírito já se desliga das coisas materiais, do dia a dia, dos compromissos financeiros, não é? Para se preparar para a chegada no mundo espiritual. Então ele já sabia, ele tinha conhecimento que ele ia desencarnar, estava doente, e ia desencarnar em algum momento. Né? E aí então ele começa essa narrativa algumas horas antes do seu próprio desencarne. E ele começa a narrar. Começou a gelar o pé, e aí já fiquei preocupado, porque eu fico sempre com o pé gelado, né? Começou a gelar o pé, aí ele começou a sentir aquele torpor, de repente ele se vê fora do corpo. Ele vê o corpo físico dele na cama, e a primeira reação é agradecer. Agradecer aquele corpo que suportou ele 81 anos. Quem já pensou em agradecer o seu próprio corpo físico? Não é verdade? Esse corpinho que nós estamos aqui ocupando, que é um instrumento para que nós possamos estar aqui enquanto encarnados. Né? E ele falou, graças a Deus. Né? Mas ele ainda não tem a noção exata de que havia desencarnado. Ele percebe aquela situação, percebe aquele momento, e aí então se chegam nele uma caravana de espíritos superiores, inclusive a própria filha, que havia desencarnado antes, que vai acolhê-lo no mundo espiritual. E aí ele faz um esclarecimento, meus amigos, muito interessante, porque ele diz, ninguém desencarna sozinho. Assim como ninguém nasce sozinho, é preciso uma parteira, um cuidado para o nascimento, o processo de desencarnação também é acompanhado.
acompanhado por amigos superiores que estão lá no momento do desencarne. Né? Quantas vezes nós vemos relatos, minha mãe veio me buscar, meu pai esteve aí ontem, né? Momento em que ele se aproxima da passagem para o mundo espiritual. E quando ele vê a filha, ele então tem certeza que desencarnou. Espíritos superiores se achegam dele, Bezerra de Menezes diz, olha Jacó, calma. Calma que morrer é uma coisa, desencarnar é outra. E nós precisamos trabalhar nesse processo de desencarnação. E quando a gente nasce, corta-se o cordão umbilical. E quando a gente morre, corta-se o cordão fluídico, que liga o espírito ao corpo. Então ele fala, tenha calma, que tudo isso é um processo. É algo que tem que acontecer naturalmente. E ele também explica que isso é de cada um. É o momento de cada um, são as circunstâncias de cada um. É o comportamento, a moralidade de cada um. Não é tudo de um jeito só. Não há uma forma única. Né? E aí, então, esses espíritos dizem para ele, olha, Jacó, tenha calma, que nós estamos tratando do processo do desencarne, que não está fácil, ele diz para ele. Porque você ainda está apegado a coisas materiais. Objetos da sua própria casa. Sei lá o que, um radinho de pilha, o que ele queria, estava lá apegado. E a gente fica apegado, gente, às coisas materiais. Coisas que nós não vamos levar. Então ele falou, eu preciso eliminar esses miasmas para facilitar o processo de desencarnação. Tenha paciência, ore. Né? E aí então ele é retirado daquele ambiente para que pudesse ser feito o processo de desencarnação dele. A ruptura do cordão fluídico. Levam ele para o mar, inclusive, para que ele recebesse energias para poder facilitar o processo. Veja, ele que era espírita, que tinha o conhecimento que a morte não é o fim, passou dificuldade no processo de desencarne. Né? Porque ainda estava apegado às coisas materiais. Né? Encerrado o processo, é dito a ele, e a Jacó? Quer participar do seu próprio velório? E ele aceita. E ele narra no livro o próprio velório dele. E quando ele chega lá, eu já até nem quero participar do meu. Ele percebe que as pessoas não estão preocupadas com ele. Estão contando de política. Não é assim que funciona o velório? Contando piada, falando do jogo. Mas ninguém se preocupou com o Jacó, que estava lá estendido. Né? E ele ficou decepcionado. Porque, a bem da verdade, ninguém estava lá por conta dele próprio. O pessoal acha que estava até esperando o desencarne dele. Né? E aí, então, ele falou, olha, é melhor eu ir embora daqui, melhor eu fazer a passagem rapidamente, que eu não quero mais ficar aqui. E aí ele começa a contar esse processo, meus amigos, que é o processo da passagem dele do mundo carnal para o mundo espiritual. Né? Uma caravana de espíritos que recolhem aqueles espíritos que estão desencarnados para fazer a viagem para o mundo espiritual. E quando esses espíritos estão lá, um grupo esperando para que pudessem fazer a passagem para o plano espiritual, uma caravana de espíritos todos desencarnados, ele está lá impaciente. Por que não vai? Está faltando quem? Nesse momento chega uma senhorinha, desencarnada. Era uma professora. E ela chega com tanta luminosidade que ele acaba se envergonhando. Ele fala, nossa, eu que sou espírita, que tenho conhecimento do espiritismo, a minha luz está tão apagadinha, e essa senhora aí, com tanta luz irradiando. Meus amigos, não é o fato de sermos espíritas ou não que nos dá o direito de ter tapete vermelho no mundo espiritual. São as nossas atitudes, são os nossos comportamentos, a maneira como nós nos comportamos, como nós agimos. A religião é apenas um rótulo. É um rótulo que nós recebemos e nos damos. Mas o que nos garante uma passagem tranquila para o mundo espiritual são os nossos atos. Não é? Não haverá um tribunal inquisitório dizendo, olha, o Wilson fez isso ou fez aquilo. É a nossa consciência que vai nos acusar.
É a nossa consciência que vai advogar a nosso favor. Saindo de casa, eu falei para minha mãe, falei, mãe, eu tenho assim uma satisfação tão grande de ter a consciência tranquila de que eu não fiz algo que eu pudesse ofender ou atacar alguém nesse momento. Porque é isso, meus amigos, que vai valer para nós. Não é eu frequentar a igreja, dar o dízimo, pagar. Não. Nosso comportamento é que vai definir. Não é? E aí, quando ele percebe isso, que aquela senhorinha se junta à caravana, o Bezerra fala, agora nós podemos partir. E eles partem aquela caravana para o mundo espiritual, levando aquela multidão de espíritos desencarnados para chegar no mundo espiritual. E quando ele chega numa zona trevosa para chegar, eis que há uma ponte a ser ultrapassada. A caravana para e Bezerra recomenda aqueles espíritos que estão juntos, olha, é melhor a gente ficar em oração. Esta é a zona que separa o campo umbralino com onde nós vamos chegar no mundo espiritual. E eis que um que está na caravana se desespera. Eu não mereço passar. Eu matei uma pessoa. E ele se arrepende naquele momento de ter cometido um ato que, inclusive, o condenava. Ele diz, eu não mereço chegar no mundo espiritual. Eu não tenho méritos para isso. E aí diz para ele, olha, meu amigo, fique tranquilo. Apesar de você, de fato, ter cometido um delito grave, que foi tirar a vida de alguém, durante 30 anos, você foi um trabalhador fiel. Você foi uma pessoa boa. Você conseguiu reparar o seu erro. O nosso Mestre Jesus nos fala, o amor cobre uma multidão de pecados. Meus amigos, a conclusão que chegamos é que nós erramos. Tem alguém aqui que não errou? Não. Não é? Todos nós erramos. Errar faz parte do processo de aprendizado. Não é? Mas nós podemos reparar o nosso erro. É para isso que nós estamos aqui. Para tentar reparar. Porque se nós estivéssemos aqui, queridos amigos, para amealhar bens, fortuna, riqueza, nós poderíamos levar. Não é? E o fato é que, a hora que nós desencarnarmos, no momento do desencarne, aquilo já não é mais nosso. Inclusive no área do direito, já transmitiu a sucessão para os herdeiros. Nós não vamos participar nem do inventário. Nem o inventariante nós vamos determinar. Não é? Então nós precisamos compreender, meus amigos, que nós estamos aqui para aprender. E o erro faz parte desse processo de aprendizagem. Porque se nós não errássemos, nós não estaríamos aqui. E muitas vezes precisamos reparar esses erros no decorrer das reencarnações. Veja que legal. É por isso que nós, enquanto espíritas, compreendemos o processo reencarnatório como reparatório. Quem sabe lá na outra encarnação eu estava atacando Jesus, estava gritando por Barrabás, e agora eu tenho que vir aqui falar com Jesus. É assim que funciona. Não é? Essa é a misericórdia de Deus, que nos permite que, apesar de errarmos, repararmos os nossos erros. E aí, então, aquela caravana tem a permissão para a chegada no mundo espiritual. E aí ele começa a narrar a chegada no mundo espiritual, que parece uma coisa, para quem não conhece a doutrina, uma coisa de ficção científica. Eu, quando li o Nosso Lar pela primeira vez, eu falei, não é possível, esse cara está falando esse negócio aqui. É o Chico, já não entendeu? Imagina eu. Né? Compreender que existe vida, e vida em abundância no mundo espiritual. E eu que pensava, morreu, descansou. Imagina, agora que o sujeito vai trabalhar. Né? E aí ele chega no mundo espiritual e ele, de fato, vê aquela situação, vida no mundo espiritual. Muito trabalho a ser desenvolvido. E ele quer trabalhar. O Jacó quer trabalhar. E a primeira coisa que ele quer fazer é chegar do lado de lá e voltar e dizer, olha, existe vida no mundo espiritual, gente. Eu quero contar isso para as pessoas. Mandar uma foto da viagem. Né? E ele queria fazer isso. E então eu dito a ele, Jacó, tudo é seu tempo. Agora você chegou, é um processo de adaptação, até você retomar trabalho,
que você já desenvolvia no mundo carnal, né? E isso é muito interessante, meus amigos, porque ele começa a dar detalhes da casa onde ele passa a habitar, no mundo espiritual. Ele passa a dar detalhes da onde ele estava, um orfanato que tinha, mas não é um orfanato, na verdade um educandário que tinha lá crianças que desencarnavam, que iam para o mundo espiritual, né? Em que condição elas chegavam. E ele faz essa narrativa da casa, os móveis da casa, enfim. Ele começa a fazer essa narrativa, né? Que é muito interessante, principalmente para quem ainda não tem contato com esse tipo de literatura, não é? E a gente começa a compreender, então, que de fato existe uma vida no mundo superior que nós não sabemos, que nós não conhecemos. E ele quer trabalhar. E ele quer trabalhar, e eu acho que essa, para mim, foi a grande virtude do Jacó. Porque, apesar dos defeitos que ele começa a compreender que tem, porque ele, enquanto espírita, achava que ele estava no pedestal. Mas não estava. Ele começa a se envergonhar daquela situação. E ele começa a pensar, de fato, lá no centro, quem sabe eu não tratei mal as pessoas, né? Quem sabe eu poderia ter sido mais educado, não fui. Começa a se arrepender. Caiu a ficha do Jacó, né? Mas ele quer trabalhar. Você fala, então, Jacó, então você vai ter a oportunidade do trabalho. E vai recomeçar o trabalho, inclusive no mesmo grupo em que você participava, quando encarnado, né? E aí, então, ele aceita o convite e começa. E vem para participar no trabalho no mundo carnal, onde ele estava. E quando ele chega, ele percebe que aqueles espíritos que estão mais trevosos reconhecem ele. E os espíritos superiores não são identificados. Olha o Jacó aí. Aí quem está aí? O Jacó. É o Jacó. Ou seja, ele é reconhecido pelos próprios obsessores. E se sente envergonhado porque os espíritos superiores, que estão no padrão vibratório maior, não são reconhecidos. Aí, de fato, meus amigos, caiu a ficha do nosso querido Jacó. Aí ele percebeu que não era o espiritismo que garantia a ele aquela cadeira na primeira fileira. Não era. Eram as atitudes dele, não só no centro espírita, mas na casa dele, com os colegas de trabalho, né, na escola, enfim, no nosso ambiente. É isso que nós estamos sendo chamados, meus amigos. Quando nós entramos numa casa espírita, nós viemos em busca de socorro, porque muitas vezes estamos desesperados, eu costumo dizer isso, muitas vezes a pessoa chega pela dor. Quem é que chegou pela dor? Eu cheguei pela dor. Cheguei em busca de respostas, né? E eu já falo para a pessoa, ó, companheiro, aqui não se faz milagre. O convite que nós fazemos com a pessoa é a transformação dela própria, a transformação moral dela. Os ensinamentos que nós recebemos dos nossos irmãos superiores são justamente esses. É lógico que nós somos amparados na medida do nosso merecimento. Aqueles que têm o merecimento alcançam. Pedi e obtereis. Buscar e achareis. Palavras de Jesus. Nós vemos lá, voltando ao filme do Arigó, que ele curou milhares de pessoas, mas não curou o filho. Não tinha esse poder, porque aquilo era uma questão kármica da criança. Ou seja, tem coisas, meus amigos, que nós temos que passar, que nós temos que reparar, que nós temos que resgatar, porque senão Deus não seria justo. Imagine, que justiça divina é essa? Que dá a uns a opulência, a riqueza e outra a miséria. Que justiça divina é aquela que dá uma saúde perfeita e outros problemas logo desde a infância? Como poderia ser Deus justo e bom agindo dessa forma? É porque precisamos reparar. Dentro do processo reencarnatório, como atores que somos, incorporando personagens dentro dessa vida, né? Só que isso, apesar do conhecimento, Jacó não tinha colocado em prática. O nosso querido André Luiz nos fala, é preciso tratar as pessoas de casa como tratamos as visitas. É difícil, gente. A gente pede paciência e aí Deus coloca uma pessoa difícil na nossa vida, na nossa família,
É assim que funciona. Todo mundo tem. Não é privilégio de ninguém. E aquele que está lá, não está lá por acaso. Por necessidade dele ou nossa. Porque muitas vezes foi nós que o levamos à queda, ou ele está lá para justamente nos ajudar nesse processo. Quem é capaz de atirar a primeira pedra? Quem é capaz? É preciso compreender que cada um está dentro do seu grau de evolução. Que cada um está no seu momento. Que nós não conseguimos mudar ninguém. Mas nós podemos mudar a nós mesmos. E esse é o convite que o Espiritismo nos faz. Quando nós chegamos aqui, é isso que nós precisamos compreender. Precisamos compreender, sim, que a ajuda se estabelece dentro do merecimento de cada um. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Eu vejo que muitas vezes as pessoas chegam com muita dor na casa espírita, com muita dor. Estava contando com o Wilson aí essa semana, foi terrível. Você olha para a pessoa e vê o sujeito abatido por um problema que ele não consegue entender. Falei, irmão, é assim. Mas o Evangelho de Jesus, lá em Mateus, já falava, quem perseverar, vencerá. E eu digo para ele, você vai vir. Vai haver resistência para que você venha. Vai furar o pneu do carro, vai chegar uma visita. Você tem que vir. Você tem que fazer a sua parte. Os espíritos superiores querem saber se podem contar com o seu trabalho. Se você de fato quer mudar. O sujeito só para de beber se ele quiser parar. Não é o que a mãe quer, que o pai quer, não é. É ele que tem que querer parar. E assim funciona. Nós dizemos às pessoas que chegam, olha, aqui, meus amigos, nós tratamos do Evangelho de Jesus. Aquele mesmo que nasceu na manjedoura e morreu na cruz. Martirizado, ao lado de 2 ladrões, mas que disse, perdoa. Um exemplo da humildade, meus amigos. A humildade de Francisco de Assis, uma história extraordinária do nosso querido Francisco de Assis, reencarnação de João Evangelista. Não é? Ou seja, precisamos compreender isso. E o Jacó, quando ele chegou lá, ele achou então que ia chegar e ia ser recebido com tapete vermelho, e não foi. E aí então, quando ele pede para trabalhar, naquele grupo mediúnico, encontra um dos obsessores que ele havia conversado quando estava encarnado, encontra um camarada, inclusive, porque ele se interessou por aquele assunto, encontra o camarada no bar. E fala para o sujeito, falou, camarada aí tem família, você fica obsediando ele. Jacó, você vai falar para mim? Você estava lá no centro, você ia no centro, saía de lá e sabe lá para onde você ia depois. Ou seja, preciso compreender. Não é o fato de eu estar aqui falando que eu estou num nível de superioridade. São os nossos atos que vão revelar isso. E aí então, meus amigos, ele passa a entender um pouco o que é a vida no mundo espiritual, um pouco o que é, de fato, a gente compreender essa realidade. Né? E quando ele chega lá, ele resolve, então, estudar para poder entender. E é permitido a ele, então, trazer essa obra, que, logicamente, tem muitos detalhes da vida pós-morte, né? Das passagens, que não daria para narrar uma palestra, já estamos chegando no final, não é isso? 30 minutos, né, meus? Estamos chegando no final, mas é muito interessante, porque a literatura espírita, meus amigos, ela é muito vasta, ela é muito substanciosa. Quem quiser os livros, quem vê Chico Xavier, quem olha para Chico Xavier, né? Aquele camarada que nasceu lá em Pedro Leopoldo, cidadezinha pequena, lá no início do século passado, escreveu mais de 400 obras. Não tinha Google, não tinha internet, não tinha biblioteca, não tinha nada. Né? Tinha problemas financeiros de toda a ordem, família numerosa, problemas de saúde, problema na vista. Regaçou as mãos e foi trabalhar. Esse é o mérito. Problema todo mundo tem. Todo mundo tem o seu pontinho. Uma vez, falando com as pessoas assim, perguntei, quem tem problema de tal ordem? Fulano levantou, 4, 5 levantou a mão. Quem tem problema? Mais um monte levantou a mão. Quem tem problema? Todo mundo tem, gente. Nem sempre a gente está num bom dia.
não é? Mas o que nós precisamos compreender, na verdade, é que nós estamos aqui justamente para enfrentar essas dificuldades. Ontem mesmo falei para uma pessoa, falei, querida, pelo amor de Deus, problema a gente tem todo dia. Resolver um, vem outro. Resolver um, vem outro. É que nem onda. Toda hora tem um. O que a gente precisa fazer é se preparar para enfrentá-los. Entender que tem coisa que a gente pode resolver. E tem coisa que está resolvido. Tem coisa que nós não podemos resolver. Perdi um ente querido. Perdi, entre aspas. O que a gente vai fazer? Tem que aceitar. Porque a vida continua, olha que legal. A vida continua no mundo espiritual. É só uma passagem. Jacó é prova disso. Nós vamos nos encontrar num determinado momento. Talvez seja aquele momento oportuno para ele fazer a passagem. Ah, mas é meu filho, é minha. Não tem nada meu. Nada é nosso. Se fosse, nós levávamos. Quando nós chegamos no mundo espiritual, nós chegamos sem título nenhum. Ah, eu era doutor, eu era médico, não é nada. Não tem nada, não tem carro, não tem nada. No nosso lar é uma passagem muito interessante, quando o André Luiz é apresentado à casa em que ele iria ficar, é dito a ele, André, aqui só se tem uma casa. É nessa que você vai morar. Não tem duas casas, não tem uma de aluguel para você receber. É nessa aí. Não é? E a gente precisa entender isso. E quando a gente compreende isso, meus amigos, fica mais fácil a vida. Fica mais fácil nós entendermos o quanto somos pequenos, o quanto nós temos que aprender, o quanto nós estamos aqui para crescer. O que é nosso, o que é do outro é do outro. Não é? A gente tem que aceitar determinadas situações, determinados momentos que a gente passa na vida. Às vezes esse momento de dor é o momento da nossa reparação. A dor está para a alma como a febre está para o corpo físico. Tem alguma coisa errada. Tem algo errado. E nós precisamos seguir o nosso caminho. E o Jacó percebeu isso, apesar de ser espírita, depois da morte. Né? Então, meus queridos, esse era o recado que eu gostaria de dar essa noite para vocês. Agradecendo o Wilson pela oportunidade, do trabalho, né? Para a gente poder estar aqui, para a gente poder compreender que estamos todos juntos, no mesmo barco, né? Nesta encarnação. Eu estou tendo a oportunidade do trabalho, mas a mim é dada a oportunidade da reparação. Saber lá o que eu fiz na outra vida. Saber lá. Vai que fiz coisa errada. Né? Vai, não fiz, e muito. Eu até sei. Né? Mas estou aqui. Aproveitar esse momento e continuar a jornada. E às vezes eu brinco com o meu anjo da guarda e falo para ele, ó, você pensa que é fácil? Vem aqui no meu lugar. Fica aqui no meu lugar para você ver como é que é. Não é fácil ser encarnado. De lá tá fácil, aqui tá meio complicadinho. Para mim tá. Eu falo para ele, fica no meu lugar para você ver como é que é. E aí ele me falou, a sua missão é trabalhar até o último dia em que puder trabalhar. E é essa que nós estamos fazendo aqui. Precisamos compreender isso, meus amigos. Aí a vida fica mais fácil. Aí a gente começa a olhar para as coisas mais simples com um olhar diferente. Quando eu parei aqui, eu falei, nossa, aqui é a Rua da Feira, que beleza. Comi um pastel no sábado. Lembrei logo do pastel, né? Falei, que coisa boa comer pastel de feira, né? Eu gosto, né? Tem gente que não gosta. Mas enfim, as coisas pequenas têm muito valor. E a gente não perde essa referência, perde, por conta das coisas que acontecem na vida. Eu cheguei a perder, mas graças a Deus, a dor me ajudou a recuperar e tornar uma pessoa melhor. Né? Mas o camarada tem que querer. Não é o espiritismo que vai transformar ele, não. É a dor e a atitude dele com os seus companheiros, com ele próprio, no dia a dia da caminhada. Ok? Obrigado, Wilson, pelo convite. Queridos amigos, queremos dizer obrigado. Obrigado, Pai, por essa oportunidade que nos é concedida e nos dada na noite de hoje, para que nós nos reuníssemos aqui, Pai, em Seu nome, porque o próprio Cristo asseverou
Quando 2 ou mais estiverem reunidos, lá estarei. E certamente Ele está conosco, através desses amigos espirituais que nos ajudam, nos amparam, nos intuem, nos dão forças para seguir a caminhada. Que nós possamos sair daqui, Pai, revigorados e refortalecidos, pelo auxílio que vem do mundo espiritual, mas também pelo entendimento que nós precisamos ter da nossa pequenez. Que sejamos humildes, que possamos trabalhar em nós mesmos as nossas deficiências, que possamos trabalhar em nós mesmos as nossas mazelas, porque o bom espírita se reconhece pela sua transformação interior. Eis o conceito que nós precisamos entender. Eis o exemplo dos nossos amigos espirituais, em especial daquele querido irmão Jacó e de Chico Xavier, que nos trazem tantos ensinamentos, nos trazem tanta paz, quando compreendemos a simplicidade das coisas, os ensinamentos de Jesus, a humildade, a sabedoria. Obrigado, amigos espirituais, obrigado a todos, a oportunidade do trabalho, o fato de estarmos aqui esta noite, e em prece, possamos encerrar o trabalho de hoje. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Obrigado, meus amigos. Até uma próxima oportunidade, querido.